O tema Experiência do Colaborador, ou Employee Experience, EX, surgiu a partir de inquietações em torno da experiência do cliente. Customer Experience, CX. Especialistas concluíram que não é possível entregar uma experiência positiva significativa para o cliente sem antes entregar experiência positiva e significativa para o colaborador. É sobre essa afirmação que eu quero conversar com vocês nesse vídeo. Meu nome é Larissa Maier, sou consultora organizacional, especialista em gestão da experiência do cliente, e foi esse o tema que me levou a criar esse canal. Eu não quero olhar apenas para o mapa da experiência, o diagnóstico da experiência. A ideia é entender como entregar a experiência. E quando eu olho para essa pergunta, eu caio na gestão, na operação, na cultura. Vamos falar então do conceito. O que é experiência do colaborador? Você vai ver que uma definição que aparece em muitos lugares está relacionada ao conjunto de percepções e sentimentos que o colaborador tem ao interagir com uma organização. Desde o momento que ele ouviu falar dela a primeira vez até o momento do seu desligamento. Né? Esses pontos de contato com a organização seriam a jornada do colaborador. É basicamente o mesmo conceito da experiência do cliente. Todas as percepções e sentimentos que o cliente tem ao interagir com uma organização, desde o momento que ele ouviu falar dela, até o momento que ele decidiu adquirir o seu produto, o seu serviço, até o pós-venda, até um relacionamento aí que pode até ser de longo prazo. E por que não é possível entregar a experiência do cliente sem antes entregar a experiência do colaborador? Essa lógica faz sentido. O colaborador que se sente conectado à empresa, à sua cultura, à sua missão de entregar valor para o cliente, ele vai colocar toda a sua energia, o seu empenho, a sua cordialidade para atender o cliente. Ele vai buscar solucionar o problema do cliente com empenho e dedicação, certo? Logo, trabalhar ações para melhorar a experiência do colaborador é atuar na causa raiz do problema e a experiência do cliente é apenas a consequência? É sobre isso que eu quero conversar. Sim, experiência do cliente é consequência. É um resultado de uma organização de pessoas trabalhando, utilizando recursos para produzir algo, para entregar algo. O ponto que eu quero trazer aqui é que a experiência do colaborador também é resultado. Também é resultado dessa organização, desse mesmo sistema organizacional que impacta a experiência do cliente. Você não está entendendo o que eu estou falando? Vamos lá. Não é uma relação linear de causa e efeito. EX causa CX. Elas andam juntas, integradas, e ambas são construídas a partir de estruturas organizacionais, de modelos mentais, de uma cultura. Vamos a um exemplo. Você já ouviu falar de atuação em silos, que é o fenômeno de departamentalização, de separação, de divisão entre pessoas, entre áreas, entre níveis hierárquicos, onde cada área está extremamente focada nos seus processos, na excelência da sua área, mas quando chegamos nas interfaces entre elas, encontramos as desconexões. É onde a comunicação é truncada. O cliente percebe nas falhas de entrega, nas falhas de qualidade, na dificuldade de resolver seus problemas, esses ruídos. Ele se sente jogado de mão em mão. Ninguém assume seu problema, ninguém enxerga a sua jornada como um todo. Agora pare para pensar. E a experiência do colaborador, o que tem a ver com isso? Se você olhar pelo ponto de vista do colaborador, essas mesmas dores estão presentes. E nas empresas onde eu já trabalhei, quando a gente leva esse olhar do cliente, o colaborador se sente frustrado, impotente, apagando incêndio dia a dia. Não tem tempo para realizar o seu melhor potencial, para pensar, para inovar. Portanto, tanto as desconexões na experiência do cliente quanto as desconexões na experiência do colaborador
são geradas por estruturas, por processos, por tecnologias, por modelos mentais. A gente precisa olhar para o modelo organizacional, o que está levando a certas desconexões. Não dá para separar. Vamos ampliar então a ideia. Quando a gente quer medir a experiência do colaborador, quer entender quais são os atributos que precisamos melhorar, normalmente eles estão relacionados a um ambiente de alto propósito, né, a capacidade de realização das pessoas, o senso de pertencimento. E aí nós temos os outros atributos relacionados à própria jornada de trabalho, a flexibilidade, se a pessoa pode trabalhar em casa, como que ela administra o tempo dela, a estrutura que ela tem, o ambiente físico. Mas se a gente for pensar naquilo que realmente impacta a experiência do colaborador, ela está relacionada aos atributos que estão lá em cima na pirâmide de Maslow. Propósito, senso de realização e senso de pertencimento. Portanto, ações que fortalecem esses níveis de necessidades humanas vão impactar muito mais a experiência do colaborador. Agora, como olhar para essas coisas sem olhar para o centro da organização, que é a missão dela, que é o cliente? Como pensar em estruturas organizacionais, como pensar em melhorar processo, em melhorar a forma das pessoas trabalharem, sem pensar no propósito da empresa, que é o cliente? Só pensando pela perspectiva do colaborador é insuficiente. O que ele quer é estar numa empresa, é trabalhar com algo que faça sentido para ele, que o propósito da organização esteja conectado com o seu propósito pessoal. Você vê, então, como experiência do colaborador e experiência do cliente andam juntos? E nada melhor do que envolver o próprio colaborador para criar essas mudanças. Como eles podem se organizar no dia a dia, como eles podem repensar o fluxo do trabalho, como eles podem repensar os processos, o processo de tomada de decisão, os rituais. Nada melhor do que as próprias pessoas que estão no dia a dia para fazer isso. Concluindo, sim, a experiência do colaborador é fundamental, a experiência do colaborador vai impactar na experiência do cliente, mas ela não pode ser vista de forma isolada, somente olhando a perspectiva do colaborador, somente mapeando a experiência do colaborador com um plano de ação direcionado apenas para a experiência do colaborador. Ela precisa andar integrada com a experiência do cliente, para que traga sentido para o trabalho, para que traga motivação das pessoas buscarem as melhores soluções, usarem seus talentos, suas habilidades para entregar para o cliente e se sentir realizado pessoalmente, de fora para dentro. Segundo ponto, as mudanças passam por intervenções sistêmicas, intervenções que vão levar a um novo jeito de trabalhar, um novo jeito de interagir, de se comunicar, em mudanças estruturais e de mentalidades que possibilitem que as pessoas encontrem as soluções no dia a dia. Olhem lá na frente, sintam vontade de inovar, de entregar mais para o cliente. E por fim, essas ações, essas mudanças precisam ser realizadas com as pessoas, não para as pessoas. Só assim elas serão sustentáveis. É muito mais fácil se engajar com uma mudança quando nós participamos dela, nós construímos ela, nós tivemos as ideias, do que quando elas vêm de outras pessoas, de outras áreas. Fica a reflexão. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse tema, dessas reflexões, que você leve para sua empresa, leve para sua área e coloque aqui nos comentários críticas, sugestões, o que você gostaria de se aprofundar mais, casos que você tenha na sua empresa, que você tenha lido para a gente trazer para compartilhar aqui também. E não deixa de compartilhar esse vídeo se ele foi importante para você. Obrigado por ter ficado até aqui e a gente se vê no próximo.